Vamos discutir nessa videoaula o chamado período regencial, que vai durar de 1831 até o ano de 1840, ou seja, um período de quase 10 anos que começa com a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831 e que vai se encerrar no momento em que o filho do Dom Pedro I, Dom Pedro II, atinge uma idade que permite a ele poder governar o Brasil lá para a década de 1840. Então é um período de transição que vai do final de 1831 até o início do ano de 1840. Mas por que essa fase de transição é chamada de período regencial? É porque enquanto o Dom Pedro II, que era o filho do Dom Pedro I, ainda não podia tomar posse do seu cargo de imperador, porque ele ainda era muito criança, porque ele ainda tinha 5 anos de idade, o Brasil era governado por regentes. Como assim? A Constituição de 1824, que foi ortogada pelo Dom Pedro I, previa que, na ausência de um imperador, o poder legislativo deveria indicar o poder legislativo deveria indicar 3 políticos para governarem o Brasil provisoriamente na condição de regentes através de uma regência trina. Esses regentes seriam então políticos que governariam de forma temporária o Brasil só até o imperador ter condições de assumir o poder. Eles assumiriam em momentos que o imperador ou fosse muito criança, como é o caso do Dom Pedro II, que tinha só 5 anos de idade, ou em outras condições em que o imperador foi, por exemplo, afastado por problemas de saúde ou algo assim do tipo. Vimos na videoaula anterior que após o Dom Pedro I abdicar ao trono brasileiro em 1831 e voltar para Portugal, uma regência trina provisória foi eleita para governar o Brasil temporariamente, e após ela ficar poucos meses no poder, foi eleito 3 políticos para governarem provisoriamente o Brasil, que era a regência trina permanente. Quem eram os 3 regentes que governariam o Brasil até Dom Pedro II ter condições de governar? Um deles era o brigadeiro Francisco Lima e Silva, pai do Duque de Caxias. O segundo era Braulio Muniz e o terceiro era José da Costa Carvalho. Esses 2 últimos principalmente representavam os chamados liberais moderados, ou seja, eram aqueles políticos que se preocupavam em manter a ordem social através da centralização do poder no poder executivo, diminuindo a autonomia das províncias do Brasil, como Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, diferente dos chamados liberais exaltados, que defendiam que o poder central, que era o imperador, tivesse pouco poder, que o legislativo tivesse mais poder para comandar as leis do país, e que também defendiam que as províncias do Brasil, que hoje nós chamamos de estados, tivessem mais autonomia, mais liberdade frente ao poder executivo, podendo formular suas leis, escolher seus funcionários públicos, presidente de província e outros funcionários públicos. Apesar de ser um período provisório, ou seja, um período que está entre o final do primeiro reinado de Dom Pedro I e o início do segundo reinado de Dom Pedro II, é considerado por muitos especialistas um dos mais importantes períodos da história do Brasil. Primeiro, que foi nesse momento que a unidade territorial do Brasil foi consolidada. Vários movimentos que buscavam a independência de partes específicas do Brasil, que ameaçavam dividir o Brasil em várias áreas diferentes, foram destruídos, o que impediu que o Brasil se fragmentasse em vários países diferentes, que nem aconteceu com a América Latina. Também foi um momento, galera, de enormes disputas políticas, econômicas e sociais no Brasil do século XIX. Aquelas elites que haviam colocado Dom Pedro no trono no início do período imperial, agora haviam tomado totalmente o controle da política brasileira na ausência do imperador. Mas os membros dessa elite, grandes fazendeiros, grandes comerciantes portugueses, altos funcionários públicos, tinham interesses muito diferentes entre si. Por exemplo, liberais conservadores, que eram em sua maioria proprietários rurais, tinham interesse na manutenção da ordem social e preferiam que o governo fosse preferencialmente uma monarquia constitucional, onde o imperador tivesse muito poder centralizado em si, diminuindo a autonomia das federações para garantir que a ordem social fosse mantida como ela sempre foi, assegurando os seus negócios.
Já outros políticos liberais, chamados exaltados, tinham como inspiração, por exemplo, a grande liberdade que as províncias tinham em países como os Estados Unidos da América. Ele, por exemplo, que o Brasil adotasse o chamado federalismo. Já outros políticos queriam até mesmo que Dom Pedro I voltasse da Europa para governar o Brasil. Já em relação às questões sociais, galera, esse período herdou a crise econômica do primeiro reinado. Aquelas massas sociais compostas por escravos, ex-escravos livres, indígenas, homens brancos, pobres e mestiços que não podiam manifestar-se politicamente através do voto, encontraram em motins, revoltas e levantes formas de manifestar-se politicamente, demonstrando seu descontentamento, galera, com a crise econômica, social e política que desencadeou-se com o fim do primeiro reinado. Outra coisa é que as ações dos soldados, que em geral eram pessoas recrutadas nas camadas sociais mais baixas da sociedade, também preocupavam os membros da elite, porque esses soldados muitas das vezes eram vistos como homens indisciplinados e que poderiam talvez se levantar contra eles. Uma série de medidas serão tomadas para garantir a ordem social que assegurava os privilégios da elite. Primeiramente, o ministro da Justiça empossado foi o padre Antônio Diogo Feijó. A regência trina, primeiramente, foi composta principalmente por liberais conservadores, excluindo os liberais exaltados da política para que eles não conseguissem interferir em seus objetivos. A segunda ação estratégica foi aumentar muito os poderes do ministro da Justiça para que ele pudesse investigar e prender funcionários públicos acusados de prevaricação ou qualquer outro tipo de pessoa que perturbasse a ordem social. O padre Feijó consegue que a Câmara e o Senado aprovem a criação de uma milícia paramilitar chamada de Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Era um grupo de militares recrutados justamente entre os membros da elite. Tanto é que essa Guarda Nacional, ela não recebia um salário para atuar. Geralmente ela era composta por pessoas que vinham da própria elite e que se disponibilizavam a fazer parte dessa Guarda Nacional. O dever dela era primeiramente manter a integridade nacional, destruindo qualquer tipo de movimento de contestação ao poder das elites, qualquer tipo de movimento de separação ou de independência de uma província, movimentos republicanos em geral. Essa Guarda Nacional tinha o dever de fazer valer as leis da Constituição e defender a ordem nacional. Eles não recebiam um salário, mas em geral eles recebiam armas, munições e cavalos vindos do governo. Aos poucos, cada província do Brasil passou a ter sua própria guarda municipal, passou a ter sua própria guarda nacional, em que os soldados eram recrutados justamente entre membros da elite que tinham tempo, disponibilidade e interesse em debelar qualquer tipo de movimento de contestação à ordem nacional. Essa guarda nacional existirá até o ano de 1922. Os proprietários locais que não queriam fazer parte dessa guarda nacional pagavam do seu próprio bolso soldados para fazerem parte dessa guarda nacional. Isso fez até com que alguns grandes fazendeiros, por exemplo, recebessem um título militar de coronéis, embora eles não fossem membros do exército. E como nós veremos nas próximas aulas, esses coronéis, que eram em geral grandes fazendeiros, vão ficar intimamente ligados ao poder do Brasil por muitas e muitas décadas no Brasil. Mas nem todos os liberais exaltados, que eram aqueles membros da elite que estavam no legislativo, que queriam a autonomia das províncias, estavam excluídos do poder. Alguns deles, por exemplo, conseguiram aprovar o Código de Processo Criminal, que dava maior força aos juízes de paz das paróquias das províncias em que eles moravam. Eles agora poderiam, por exemplo, julgar, prender ou mandar soltar acusados de crimes nas paróquias das províncias onde eles moravam, o que já dava um certo poderzinho a mais para cada localidade do Brasil, embora os presidentes das províncias ainda fossem todos indicados pelo poder central, que indicava que a centralização ainda era mais forte que o federalismo no Brasil. Vamos deixar aqui bem ressaltado quais eram os três principais grupos políticos que disputavam o poder durante o período regencial. Um grupo mais minoritário eram os restauradores, também chamados de caramurus, por conta do principal meio de propaganda deles, que era o jornal O Caramuru. Eles defendiam que Dom Pedro I voltasse da Europa e voltasse a governar o Brasil com poderes ampliados. Eram geralmente grandes comerciantes portugueses que estavam instalados aqui, ou então altos funcionários públicos que preferiam o governo centralizador do Dom Pedro I.
O segundo grupo eram os liberais moderados, ou também chamados de chimangos. Eram, em geral, grandes proprietários de terra, que, como eu falei, não queriam grandes mudanças na ordem social e defendiam um governo que fosse preferencialmente uma monarquia constitucional, que governasse o Brasil de forma centralizadora, mas que ainda assim desse um pouco de autonomia às províncias, mas não o suficiente para decidirem muitas coisas sem o governo central. E, em terceiro lugar, tinham os liberais exaltados. Esses liberais exaltados queriam uma total autonomia das províncias para que elas pudessem decidir seus próprios assuntos sem interferência do governo central, a extinção do poder moderador, que era o quarto poder instituído pela Constituição de 1824, o fim do Senado vitalício e defendiam que o imperador tivesse menos poderes, não podendo, por exemplo, indicar quem seriam os funcionários públicos das províncias, por exemplo. Dentro desse partido existe até uma ala mais radical que defendia que o Brasil nem tivesse imperador, que virasse logo uma república presidencialista como eram os Estados Unidos. Em 12 de agosto de 1834, os liberais exaltados conseguem a aprovação do chamado Ato Institucional. Este ato criava as assembleias legislativas provinciais, o que dava para as províncias mais autonomia frente ao poder executivo, frente ao poder central, porque permitia a ela, galera, agora eleger funcionários públicos lá mesmo na província. Os liberais conservadores, que também eram regressistas, não gostaram dessa medida. O objetivo deles era retornar a um estágio anterior, onde a autonomia das províncias não existiria. Outra coisa, galera, que por esse ato, o Rio de Janeiro, que era a sede da corte, tornava-se agora um município neutro. E também ele instituía que agora a regência trina, ela era abolida e passaria a existir a chamada regência una. Como assim? A regência una seria uma forma de governo em que os eleitores de segundo grau poderiam eleger um regente que governaria o Brasil por 4 anos até o imperador Dom Pedro II atingir uma idade que o permitisse governar o Brasil. Muitos historiadores vão dizer, galera, que essa pequena experiência da população poder votar na pessoa que vai chefiar o poder executivo, mesmo que momentaneamente, era como se fosse quase uma experiência republicana no meio do período imperial na história do Brasil, o que vai dar aos brasileiros mais ou menos a noção de como seria eleger o seu próprio chefe do executivo. Com a morte do Dom Pedro I em 1834 em Portugal, esses 3 grupos se reorganizam e viram apenas 2 grupos. Os progressistas, que eram nada mais nada menos do que aqueles liberais exaltados que defendiam a autonomia das províncias, ou em alguns casos até mesmo a proclamação da República, versus os regressistas, que eram nada mais nada menos do que aqueles mesmos liberais conservadores que agora se unem aos restauracionistas para defender a centralização do poder na figura do executivo. E o primeiro regente eleito no Brasil é o padre Antônio Diogo Feijó, que vai governar de 1835 até 1837, e era uma vitória dos liberais exaltados, porque ele tinha tendências progressistas e defendia a maior autonomia das províncias. Mas ele vai ter muitos problemas para governar o Brasil. Podemos destacar 3. Primeiro, os jornais da época, controlados em sua maioria por membros conservadores da elite, todos os dias publicavam muitas críticas ao padre Feijó. Em segundo lugar, nas eleições de 1837, os regressistas, que eram liberais conservadores, conseguem se eleger para vários cargos no legislativo. Se o regente não tinha o apoio do legislativo, ficava muito difícil governar e aprovar as suas medidas. E, em terceiro lugar, esse era um momento, galera, de crise econômica que vai provocar a eclosão de muitas rebeliões pelo Brasil, como a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a cabanagem, a sabinada. E os jornais da época vão colocar a culpa no padre Feijó, dizendo que ele não conseguia contrabalancear essas rebeliões que estavam acontecendo na maior parte do Brasil, que meio que vai minar a autoridade e a moral dele perante a população. Por exemplo, somente no ano de 1835, por exemplo, começou a revolta dos malês na Bahia, a cabanagem no Pará e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos, por exemplo, ou Farroupilha, é considerada a maior guerra civil que teve no Brasil durante praticamente 10 anos. Alguns anos depois, por exemplo, vai começar a sabinada na Bahia e a balaiada no Maranhão. Pressionado de todos os lados, o padre Feijó vai renunciar no ano de 1837. E quem vai assumir no seu lugar era um político chamado Pedro de Araújo Lima, que era justamente o líder dos regressistas, com tendências centralizadoras e com tendências a desfazer os progressos que os exaltados haviam conseguido nos últimos anos.
A primeira preocupação do governo de Pedro Araújo Lima é acabar com as rebeliões que estão acontecendo no Brasil de norte a sul. Por exemplo, desfazer, a Revolução Farroupilha, que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, que pretendia transformar o Rio Grande do Sul em um país independente do Brasil. Ele vai enviar, por exemplo, a Guarda Nacional, acrescida de tropas mercenárias vindas da Europa, lideradas, por exemplo, pelo Duque de Caxias, para pacificar o território nacional e combater as rebeliões. Em 1840, ele consegue, por exemplo, que o Legislativo aprove a lei de interpretação do ato adicional que havia sido aprovado no governo anterior. Ele conseguiu revisar todas aquelas atribuições que haviam sido conferidas anteriormente às assembleias provinciais, anulando, por exemplo, o direito que as províncias haviam conseguido de nomear funcionários públicos para os cargos públicos administrativos. Ou seja, eles conseguiram regredir a um estágio anterior, derrubando todas as conquistas que os liberais exaltados ou progressistas haviam conseguido. O êxito em combater as rebeliões manteve a popularidade do Pedro Araújo em alta, manteve a integridade nacional do Brasil, porém teve um custo econômico muito alto. Os liberais exaltados, por exemplo, ou progressistas, vendo, por exemplo, o êxito do regente em combater as rebeliões pelo território nacional que mantinham sua popularidade, estavam ficando sem opções de como conseguir tirá-lo do poder para que ele subisse no poder. No ano de 1840, os progressistas fundaram o chamado Partido Liberal, ao passo que os regressistas fundaram o chamado Partido Conservador, cujo objetivo era conservar aquela ordem social conseguida até então por eles, impedindo mudanças sociais que prejudicassem os seus objetivos. Os liberais, que nessa altura já não tinham mais força para derrubar o regente, passam a adotar como última medida desesperada a defesa de que Dom Pedro II, que àquela altura já tinha 14 anos de idade, pudesse assumir o controle do Brasil como imperador antes de completar 18 anos da idade, naquilo que vai ser conhecido posteriormente como o golpe da maioridade, porque eles literalmente vão ter que dar um golpe para que Dom Pedro II fosse considerado maior e capaz de governar o Brasil. Pode parecer contraditório que os liberais, que queriam autonomia para as províncias, defendessem que o imperador assumisse o controle da política no Brasil, uma vez que foram justamente esses liberais progressistas, liberais exaltados, os responsáveis por derrubar o Dom Pedro I, mas é porque eles já não tinham opção. Eles não tinham mais como tirar Araújo Lima, que era o regente do poder. E também eles tinham a concepção de que, ajudando Dom Pedro II a chegar no poder, e estando próximos do imperador quando ele chegasse no poder, eles seriam chamados para compor um governo com o Dom Pedro II e poderiam influenciá-lo na aprovação de leis que fossem do seu interesse. Era uma aposta arriscada, mas era a única opção que os progressistas liberais tinham naquele momento. E através de várias medidas judiciais e parlamentares, os liberais conseguem tramar o chamado golpe da maioridade. Dom Pedro II, com 14 anos de idade naquela altura, foi consultado para saber se ele aceitaria assumir o cargo de imperador do Brasil com 14 anos de idade, e ele aceita. Então, em 23 de julho de 1840, Dom Pedro II é considerado maior e passa a responder pelo chamado poder moderador, tornando-se o segundo imperador do Brasil. Iniciava, galera, um longo período histórico chamado de Segundo Reinado. Quando ele chega no poder, as revoltas que eram a cabanagem, a farroupilha e a balaiada ainda estavam ocorrendo. Então nessa segunda parte da aula, quero discutir com vocês quais foram as revoltas que caracterizaram o chamado período regencial no Brasil. Todas elas muito importantes para que o Brasil se configurasse como o país de dimensões continentais que ele tem hoje. A primeira delas, galera, começa em 1835 na cidade de Salvador, na Bahia. Ela é protagonizada, galera, pela população negra muçulmana que era escrava ou descendente de escravos da Bahia. Mais da metade da população de Salvador, na Bahia, era uma população negra, ou de escravos ou de descendentes de escravos.
uma minoria de brancos existia e também existiam alguns mestiços. Muitos desses negros eram trazidos de diferentes partes da África, praticavam a religião islâmica e eram muçulmanos. E na tradição iorubá, eles eram chamados de imalês. Mas essa palavra passou por um aportuguesamento, de modo que eles passaram a ser chamados de malês na Bahia. Mais de 600 negros de Salvador, liderados por Manuel Calafate, começaram a conspirar secretamente para iniciar uma rebelião que iria libertar todos os escravos negros de Salvador e matar os brancos que os escravizavam. Esses escravos tinham um diferencial, eles sabiam ler e escrever e poderiam, por exemplo, fazer anotações que eles passavam uns para os outros, combinando como a rebelião poderia ser. Naquela época, galera, naquele momento do século XIX, rebeliões de escravos eram um medo que assolava a mente de muitos proprietários. Vamos lembrar da revolta dos escravos do Haiti. O Haiti, que era uma colônia francesa no Caribe, por exemplo, passou por uma revolta em que toda a população negra e escrava da ilha matou toda a população branca francesa que residia ali, transformando o Haiti na primeira nação de ex-escravos que conseguiu tornar-se independente. Então, galera, o medo de que acontecesse no Brasil algo semelhante ao Haiti, galera, era um medo real. Muitas pessoas acreditavam, por exemplo, que quando algo assim fosse acontecer, aconteceria principalmente no Rio de Janeiro, que era uma capital onde tinha que era a sede do Império, onde existia uma vasta população negra também. Inclusive, galera, muitas cartas da época revelavam o medo de que isso fosse acontecer. No ano de 1836, por exemplo, o Jornal do Comércio chegou a defender o fim da escravidão, não por questões humanitárias que reconhecessem a emancipação da população negra, e sim por medo de que a rebelião que aconteceu em Salvador, na Bahia, se espalhasse para outras províncias do Império, levando, por exemplo, a destruição da ordem social que trazia privilégios às elites. Uma matéria publicada em 1º de outubro de 1836, por exemplo, chegava a dizer: não vimos a Bahia ainda há pouco ameaçada de uma medonha insurreição africana? Não sentimos aqui também os mesmos receios? Nada disto é bastante para nos desenganar que estamos continuamente com o pé sobre um vulcão? Diário do Rio de Janeiro, 1º de outubro de 1836. A revolta só não aconteceu porque eles foram delatados para as autoridades nacionais e foram violentamente reprimidos pela Guarda Nacional. 200 rebeldes foram presos e condenados ao açoite ou à morte, 400 presos foram deportados para a África. Para as autoridades, a repressão tinha que ser violenta, até mesmo para desencorajar outros escravos e oprimidos a fazerem movimentos de contestação à ordem social estabelecida. E também, galera, os próprios proprietários de escravos endossavam a rebelião violenta até para desencorajar seus próprios escravos a fazerem algo semelhante. Um outro movimento, a cabanagem, vai durar 5 anos, indo de 1835 até 1840, que é justamente o ano que Dom Pedro II vai chegar ao poder no Brasil, né? O que foi a cabanagem? Essa rebelião ela acontece na província do Grão-Pará, que era uma das províncias mais afastadas do Rio de Janeiro, num contexto de crise social e pobreza extrema. A maior parte dos seus participantes, galera, era a população pobre que morava em cabanas nas regiões mais pobres do Pará. Por morar em cabanas, é que o nome recebe o nome de cabanagem. Era composta principalmente por indígenas, aldeados, ribeirinhos que viviam nas beiras dos rios, ex-negros alforreados, por exemplo, e mestiços pobres. Existia um clima de tensão entre essa massa empobrecida da população que não via melhores perspectivas de futuro e que enfrentava duras condições de vida, e riquíssimos comerciantes portugueses e proprietários rurais que monopolizavam o acesso aos cargos públicos, porque eram os únicos que tinham dinheiro para concorrer a eleições que os permitiam entrar em cargos públicos, e que formulavam leis que melhoravam apenas as condições de vida deles, deixando a população marginalizada
excluída da política e excluída do acesso a boas condições de vida. Além do mais, muitos desses ricos comerciantes e proprietários rurais exploravam a mão de obra barata, exploravam a mão de obra dessa população empobrecida num regime de semi-escravidão. Alguns fazendeiros ricos da região que sentiam que não estavam participando do poder político do Brasil como deveriam, que sentiam que não estavam conseguindo participar das tomadas de decisões do poder central, passam a incentivar que aquela massa da população que estava muito satisfeita com a política se rebele. Vários populares, liderados por Batista Campos, um liberal exaltado, começam a impedir que os presidentes de província nomeados pelo poder executivo pudessem mandar na província do Grão-Pará. Até aí eles estavam agindo de acordo com os interesses da elite local, que também não queria que esses presidentes de província fossem nomeados pelo poder executivo, querendo que eles próprios pudessem mandar na política local. Porém, o movimento começa a sair do controle das elites quando esses populares começam também a expulsar da região do Grão-Pará não apenas os presidentes de província nomeados pelo poder central, mas também ricos comerciantes portugueses e outros membros da elite que eles consideravam inimigos do povo. Existia um forte sentimento anti-lusitano, ou seja, anti-português, e uma espécie de ressentimento contra os chamados poderosos, que era como eles chamavam, generalizando, todos os ricos da região que eles também consideravam seus inimigos. Em 1833, ainda na época da regência trina, foi nomeado como novo presidente da província Bernardo Lobo. Esse presidente de província, ao chegar no Grão-Pará, começou a perseguir todos os opositores para ver se ele conseguia tomar novamente o controle da região. Porém, uma grande rebelião acontece e a cidade de Belém do Pará ela é totalmente tomada pelos cabanos e o presidente de província, enviado para controlar a situação, ele é executado pelos rebeldes e acaba que a massa da população pobre, os cabanos, eles próprios inauguram um governo controlado por eles. Muitos especialistas vão dizer que esse é o primeiro e único momento da história do Brasil que um governo controlado pelas massas empobrecidas consegue chegar ao poder e se sustentar por algum tempo em uma rebelião acontecida no Brasil. Não há outro exemplo parecido com esse na história do Brasil. Mas a resposta do governo também não demora a chegar. Em 1836, uma enorme armada imperial é enviada para derrubar o governo dos cabanos e retomar o controle da situação. Seguem-se 3 anos de sangrentas batalhas, não só em Belém, mas nas florestas e regiões do interior do Pará, para onde os cabanos fugiam para se livrar da repressão e aonde as tropas do governo imperial os perseguiam para os prender ou para os executar. Os 3 anos de conflito vai acabar com as condições, vai acabar com a economia do Pará. O comércio não conseguia acontecer direito e as lavouras eram prejudicadas pelos combates. Isso vai fazer com que as próprias lideranças dos cabanos comecem a entrar em discussões entre si, entre lideranças mais moderadas, que queriam fazer acordo com as elites locais e com o governo, e cabanos mais exaltados, que queriam dar continuidade à revolta e derrubar o governo. A própria discussão e desentendimento entre os líderes vai facilitar o trabalho do exército pacificador que foi para a região do Pará para debelar o movimento. Tropas mercenárias, por exemplo, lideradas por um soldado inglês chamado John Taylor, são contratadas pelo governo para ajudar a Guarda Nacional a combater o movimento dos cabanos. É um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil. Mais de 30 mil pessoas morreram de ambos os lados. Isso reforçou na mentalidade, por exemplo, de muitos políticos do Brasil, a importância, por exemplo, de apoiar o governo do imperador Dom Pedro II a fim de impedir que outras rebeliões como essa pudessem acontecer. Porque na mente deles, um governo que centralizasse e concentrasse o poder em si mesmo seria a única forma capaz de impedir as insurreições regionais no Brasil. Agora, galera, um dos maiores conflitos que aconteceu naquela época, que é considerado por muitos praticamente uma guerra civil dentro do Brasil, galera, é a Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, que vai de 1835 até 1845, vai durar praticamente 10 anos. Qual que era o contexto social? A criação de gado nos pampas do Rio Grande do Sul e a venda de charque, que era carne salgada ressecada, que era uma carne que era preservada no contexto onde não existiam freezers e geladeiras, era a base da economia do Rio Grande do Sul. Aquela província também, galera, gozava de certa
autonomia com relação ao poder central. Eles perceberam que o governo central colocava tanto imposto em cima da produção deles, por exemplo, sobretaxando o sal, que era importantíssimo para a criação do gado, que o produto final deles acabava ficando muito caro, o que diminuía a quantidade de pessoas que compravam ao charque do Rio Grande do Sul. Para piorar a situação, também existia uma total falta de protecionismo econômico, ou seja, o governo facilitava a entrada do charque vindo das regiões platinas do Uruguai e da Argentina dentro do Brasil. E para aumentar o grau de insatisfação deles, o imposto colocado em cima do charque que vinha do Uruguai e da Argentina era muito menor que os impostos colocados em cima do charque vendido por eles, pelos fazendeiros do Rio Grande do Sul, o que fazia com que os preços do charque do Uruguai e da Argentina fossem muito mais baratos que o dos gaúchos, o que fazia com que eles vendessem muito mais. Podemos dizer, galera, que diferente, por exemplo, das duas revoltas que eu falei anteriormente, a do Rio Grande do Sul, ela é iniciada praticamente por membros da elite rural do Rio Grande do Sul, principalmente grandes fazendeiros e estancieiros que vão mobilizar os seus recursos financeiros e humanos para contrabalancear as medidas do governo. Mas o que vai acontecer? Em 1834, o governo central nomeia um presidente de província para o Rio Grande do Sul que era totalmente contrário aos interesses dos grandes fazendeiros. Ele continuou aumentando os impostos em cima do charque e vai nomear uma guarda nacional ali que era para intimidar os fazendeiros gaúchos. Nesse contexto, ideias liberais e progressistas que já existiam no Rio Grande do Sul passam a ganhar mais popularidade entre os fazendeiros gaúchos, que passam a defender ou maior autonomia para o Rio Grande do Sul, ou mesmo a separação do Rio Grande do Sul com relação ao restante do Brasil e a fundação de um país independente que seria chamada República Rio-Grandense, também chamada de República Piratini. Em 1835 ocorre uma revolta liderada por Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Bento Manuel Ribeiro e com participação do italiano Giuseppe Garibaldi, que anos depois vai participar da unificação italiana na Europa do final do século XIX. Dizem que ele era tão popular que ele quase foi parar na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Essa revolta defendeu que o Rio Grande do Sul se desligasse do Brasil e tornasse-se uma federação, ou seja, um país independente onde as elites locais elegeriam seus representantes para não depender mais das decisões vindas do poder central no Rio de Janeiro. Mas os líderes principais também anunciaram que voltariam a se integrar ao Brasil se o Império se tornasse uma federação, o que obviamente estava muito difícil de acontecer naquela época. Então a rebelião continuou por 10 anos. Em 1839, o movimento inclusive vai se expandir para Santa Catarina, na região da cidade de Laguna, por exemplo. E lá vai ser proclamada a chamada República Juliana, porque o movimento aconteceu no mês de julho. Então esse pedacinho de Santa Catarina também se desligou do restante do Brasil, virando um país independente. No Rio Grande do Sul, as várias guerrilhas patrocinadas pelos proprietários rurais vão tomar Porto Alegre e depois vão tomar a província como um todo. Como os fazendeiros do Rio Grande do Sul não tinham soldados suficientes para combater as tropas vindas do governo, o que eles vão fazer? Eles vão começar a prometer para toda a população negra escrava do Rio Grande do Sul que se ela ajudasse a combater as tropas vindas do Rio de Janeiro, todos eles ganhariam a alforria, ou seja, a libertação e o fim da escravidão após o final do conflito. Mas como nós veremos daqui a pouco, existem sérias suspeitas de que eles nunca pretendiam de fato dar a liberdade aos escravos que ajudaram na Revolução Farroupilha. No ano de 1840, Dom Pedro II vai alcançar a maioridade, como eu expliquei para vocês anteriormente, e vai chegar ao poder no Brasil. Ele vai conceder, galera, anistia e perdão aos crimes de vários revoltosos de várias partes do Brasil, de norte a sul, dando anistia a quem, por exemplo, aceitasse negociar com o governo. Mas no Rio Grande do Sul, a anistia ela nem é sequer considerada pelos revoltosos que continuam a guerra civil contra as autoridades centrais. O Duque de Caxias e o Exército Pacificador é enviado, então, do Rio de Janeiro para combater a rebelião no Rio Grande do Sul. Com a ajuda de Bento Ribeiro, o Duque de Caxias começa a negociar separadamente com cada um dos líderes da Farroupilha para chegar a um acordo que colocasse fim à rebelião Farroupilha. Até que ele consegue negociar com todos os líderes, chegando ao último dos líderes, que é o Davi Canabarro, colocando fim à Revolução Farroupilha no chamado Tratado de Paz de Ponche Verde.
Essa revolta atendeu principalmente aos interesses dos proprietários rurais. A população mais pobre participou apenas na medida em que se identificava com os interesses dos proprietários rurais, como é o caso dos ex-escravizados. Mas aqui, galera, vai entrar um dos momentos mais tenebrosos do final desse conflito. Foi o chamado massacre ou traição dos porongos. Mas o que foi isso? Muitos proprietários de escravos não tinham interesse de verdade em dar a alforria para os negros que lutaram na Revolução Farroupilha. Então, o que vai acontecer? Davi Canabarro, que era um dos generais farroupilhos, vai fazer uma espécie de conluio com as tropas imperiais e vai entregar a localização exata de um dos exércitos de negros que ajudaram na Revolução Farroupilha, que era o grupo de lanceiros. Primeiro ele vai desarmar os lanceiros com uma desculpa qualquer de que ia substituir as armas e vai passar para o exército imperial a localização exata deles, e eles vão ser emboscados pelo exército imperial, desarmados, e vão ser mortos a queima-roupas, a tiros pelo exército imperial. E esse ato de covardia praticado por alguns líderes proprietários rurais e pelas tropas do governo é pouquíssimo relembrado em estudos atuais, ou mesmo nos momentos de comemoração aos aniversários da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Vários oficiais que participaram da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul foram incorporados ao Exército do Brasil. Eles também conseguiram várias vitórias. Primeiro, o Shark, vindo do Uruguai e da Argentina, ganhou impostos que o tornaram mais caro. Muitas dívidas do Estado foram perdoadas e o Shark do Rio Grande do Sul e muitos impostos foram retirados do Shark do Rio Grande do Sul, deixando seu preço competitivo novamente. No final, muitas elites gaúchas conseguiram alcançar o seu objetivo com essa revolta. A Sabinada, que também acontece na Bahia, vai durar de 1837 até 1838. O contexto era justamente a regência do Araújo Lima a partir de 1837 e a lei de interpretação do ato adicional. Mas como isso aconteceu? A população baiana estava lutando contra a perda de autonomia provincial causada pelas medidas regressistas de Araújo Lima. O movimento liderado por Francisco Sabino Álvares de Rocha Vieira, que foi um motim que não contou com a resistência das autoridades locais, e proclamou um movimento de separação do Brasil, um movimento republicano que denominou a Bahia de República Baiense. De acordo com os interesses dos revolucionários, eles voltariam a fazer parte do Brasil apenas no momento em que Dom Pedro II passasse a governar efetivamente o Brasil. O presidente da província que foi deposto, Francisco de Souza Paraíso, precisou refugiar-se numa embarcação militar, e o chefe de polícia local precisou fugir para o recôncavo baiano para não ser morto durante a rebelião. Tropas imperiais vindas de Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro vão cercar a cidade de Salvador, na Bahia, e vão incendiar as casas e passar a pressionar os rebeldes. Ao mesmo tempo, galera, a Marinha Imperial também vai fechar o porto da cidade, impedindo qualquer outro tipo de para pressionar os rebeldes a se entregarem. Mais de 1.000 membros dos Sabinos e mais 500 homens das tropas legalistas foram mortos, e 3.000 revoltosos foram presos e julgados. Em 1848, já no contexto de governo do Dom Pedro II, veio uma anistia que dissolveu a pena da maioria dos homens que foram presos naquela revolta. Francisco Sabino, na ocasião, foi preso e enviado ao Mato Grosso, encerrando assim a chamada Sabinada. Vamos agora, galera, para o último movimento de revolta do período regencial, que é a Balaiada. A Balaiada vai durar de 1838 e vai até 1841, durando pouco tempo também, se formos comparar, por exemplo, com a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos. A Balaiada, ela acontece no Maranhão, e o contexto social é de pobreza intensificada pela crise econômica decorrente, galera, da queda da produção algodoeira que se desenvolveu no Maranhão desde o século XVIII até o século XIX. Fica evidente aí, galera, mais uma vez, os problemas de depender de um gênero de exportação e não diversificar sua economia. Quando esse gênero de exportação encontra dificuldades de se vender no mercado internacional, a tendência é que uma crise econômica se desenvolva. E foi o que aconteceu com o Maranhão desde o século XVIII até o século XIX. Nesse contexto, galera, existia uma disputa entre dois grupos políticos que dominavam a política no Maranhão. Eram grupos políticos compostos por grandes proprietários rurais e por comerciantes portugueses.
Esses grupos eram os cabanos, que eram conservadores, contra os bem-te-vis, que eram liberais, que tinham esse nome por conta do principal meio de propaganda deles, que era o jornal O Bem-te-vi. O que vai acontecer, galera? Os cabanos apresentaram um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que era a Lei dos Prefeitos, que instituía um prefeito em cada uma das comarcas do Maranhão. Os bem-te-vis passaram a ser oposição ao projeto de lei, porque eles sabiam que prefeitos indicados pelo presidente da província, que era um cabano, provavelmente perseguiriam os bem-te-vis, provavelmente dificultando a vida desse grupo político, e as tensões entre esses dois grupos políticos se acirraram. O estopim aconteceu em dezembro de 1838, quando Raimundo Gomes, o Cara Preta, que era um trabalhador de uma fazenda pertencente a um padre bem-te-vim e que levava uma boiada à Vila de Manga, foi surpreendido quando o subprefeito da vila, um cabano, mandou prender seu irmão e recrutar obrigatoriamente os integrantes do seu grupo para as forças policiais. Raimundo então invadiu a cadeia para libertar seu irmão e acabou libertando todos os presos que estavam lá. Ao fugirem para o interior, os mais pobres do interior foram aderindo à sua fuga. O grupo era contrário à ação policial, às precárias condições de vida locais e era contra o poder dos políticos. No começo, os bem-te-vins até se uniram às revoltas dos balaios para combater os cabanos e o poder das províncias. Um dos líderes do movimento era Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Ele era construtor e vendedor de balaios, e isso vai originar o nome do movimento de balaiada. O movimento foi engrossado quando o ex-escravo Cosme Bento Chagas, que era chefe de um quilombo com mais de 3.000 fugitivos, se juntou ao movimento rebelde. Os balaios chegaram a ter mais de 10.000 integrantes a ocuparem suas fileiras e conseguiram com isso dominar Caxias, uma grande cidade do Maranhão. Contudo, os políticos de São Luís ainda se negavam a revogar a lei dos prefeitos. Bem-te-vis, ao notarem que não poderiam controlar os balaios e que a revolta poderia ultrapassar seus objetivos, começam a se afastar do movimento. Em 1840, começa uma enorme repressão comandada pelo Duque de Caxias, enviado pelo governo central para debelar o movimento dos balaios. Novamente, uma divisão interna entre as lideranças balaias facilita a derrota do movimento. O governo central propôs aos balaios uma anistia e foi nesse momento que muitos dos seus líderes se renderam e a balaiada foi facilmente sufocada. Manuel Francisco, o balaio, morreu em combate. Raimundo Gomes, o famoso Cara Preta, e Cosme Bento foram presos. No entanto, Cosme Bento, que era o chefe do quilombo de ex-escravos, foi o único a não receber anistia e ser enforcado em 1842. Isso vai colocar fim à balaiada. Bem, encerramos então aqui a análise sobre o finalzinho do período regencial e as revoltas que marcaram esse período. Na próxima aula, vamos analisar a história do Segundo Reinado.